Paz do Senhor, juvenis, irmãos e amigos de todo o Brasil. Meu nome é André, sou presbítero aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, localizado em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Estamos iniciando mais uma EBD abençoada nesse dia, EBD de número 11, e eu estou rodeado aqui de irmãos, amigos, e eu gostaria que esses irmãos se apresentassem para vocês. Paz do Senhor, juvenis, eu sou a Vanessa. A paz do Senhor, juvenis, eu sou a Maria Eduarda. Paz do Senhor, juvenis, eu sou o Alisson. Eu gostaria de pedir que você aproveitasse esse momento, já dê o like aqui nesse vídeo, compartilha, envia para amigos, familiares, tá bom? Comente aqui, acompanhe conosco essa lição, interaja junto conosco nesse dia. Nesse momento, juvenis, vou pedir o irmão Alisson para fazer uma oração de abertura dessa EBD. Amém. Vamos orar então, juvenis. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço por todos que estão assistindo, agradeço pela vida dos que estão aqui presentes, que o Senhor possa nos ajudar a compreender toda a lição e a falar para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Vitória e hoje eu tô aqui para fazer a leitura bíblica, que se encontra em 2 Reis 17, do 12 ao 17. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e aguardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, e não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de função, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque. E se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Foi isso, juvenis. Tchau! Bom, juvenis, já lemos então a leitura bíblica, já nos apresentamos e agora vamos entender um pouco mais sobre a nossa lição de hoje. A lição de número 11, que tem por título Dominações e Exílio. Dominações e exílio do quê? Bom, se você estudou a lição, já está mais ou menos por dentro do que vamos falar. Nossos principais objetivos hoje é relatar a destruição de Samaria, abordar o contexto da queda de Jerusalém e refletir um pouco sobre a ida e a vida do povo de Deus no cativeiro. Nós vamos observar como o povo de Deus se tornou cativo e o porquê que ele se tornou cativo. Exatamente. Dentro da Babilônia, e vamos observar todas as condições difíceis que o povo de Deus passou diante dessa situação. E nós temos o primeiro tópico, onde nós vamos abordar a queda de Israel dentro dessa lição, e dentro desse primeiro tópico nós temos o subtópico, os desvios morais de Samaria. Eu gostaria de perguntar para a irmã Vanessa, quais foram esses desvios morais, o que esse primeiro tópico tende a abordar dentro de tudo que nós já falamos e do que está sendo proposto dentro dessa lição, irmã? Então, juvenis, Israel, ou seja, as 10 tribos do Reino do Norte, foi tomado pela Assíria, sob o governo do rei Oséias. Ele não serviu ao Senhor e também os pecados dele inflamaram toda a população. Na verdade, não foi só o rei Oséias, né? Na verdade, vários reis vinham vindo e vinham desobedecendo às leis do Senhor. E Israel estava desprezando a lei do Senhor, a ponto de queimarem os próprios filhos.
Eles queimavam os próprios filhos a outros deuses. Então, assim, o pecado já estava cheirando muito mal às narinas do Senhor, né? Então, a ira de Deus ficou tão grande, né, que Deus levantou o rei da Síria para destruir, né, para falar dessa destruição do povo de Israel. E para falar dessa destruição veio vários profetas, né? Veio o profeta Elias, veio o profeta Eliseu, veio o profeta Oséias, que veio falar ao povo sobre essa destruição do povo. E não só para falar com o povo, mas também para avisar a reinados, a reis, a todo mundo sobre essa iminente destruição. Mas não só também, né? Deus é um Deus tão maravilhoso que ele não fala só sobre a destruição daquele povo, mas ele falava também que ia existir, né, uma retomada, que ia vir o Messias, né, sobre a restauração daquele povo. Então não era só sobre destruição, mas também sobre a restauração. Eu gostaria de comentar também sobre essa questão do caráter samaritano. A gente viu que toda essa maldade que estava acontecendo em Samaria foi o motivo deles sofrerem esse cativeiro. Diferentemente de Judá, Samaria não teve nenhum rei bom. Todos os reis foram malignos. Diferente de Judá, que teve o rei Josias, o rei Josafá, teve Davi. Israel, o reino norte, não teve nenhum rei bom. Foi uma dinastia inteira maligna. Tudo isso gerou um acúmulo de pecados diante de Deus que acendeu a ira dele. Ele enviou o cativeiro assírio de forma que Samaria nunca mais conseguiu se reerguer. Então nós podemos observar que o cativeiro foi uma consequência ligada ao pecado que o povo cometeu, aos desvios que o povo cometeu. O pecado ele chegou a tal nível que o povo estava até sacrificando seus próprios filhos. Então, para a gente entender que o pecado trouxe de mal sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. E diante de tudo isso, nós iniciamos logo na sequência, falando sobre os desvios morais, nós falamos no tópico 2 sobre o cativeiro e destruição. Irmão Alisson, dentro desse contexto, uma coisa puxando a outra, assim como a irmã Maria Eduarda disse, né? O povo se desvia do caminho do Senhor e o Senhor manda um cativeiro para esse povo. Poderia falar um pouco sobre esse cativeiro e a destruição? Então, Juvenis, após 3 anos, o Samaria sendo sitiada pela Assíria, eles finalmente se renderam e isso fez acabar por completo o reino do norte. E o povo da Assíria, eles tinham uma prática de dominação diferente de outras nações. Eles pegavam os povos que já eram dominados e levavam para um lugar completamente diferente, conforme está descrito em 2 Reis 17:24, que diz: E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefavaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Ou seja, essa estratégia que o povo da Síria fazia era para realmente eliminar todo Israel, todo o povo de Israel. E como a irmã Vanessa falou, é exatamente por causa do pecado. Ou seja, nós conseguimos ver com essa ação, com esse ato que os assírios fizeram e com o quanto que Israel sofreu na mão deles por causa do pecado. Olha onde o pecado pode nos levar, olha onde o pecado pode fazer a gente ir, cair, e a gente tem que vigiar muito em relação a isso. Israel, o povo da promessa, aonde Deus ele estava lá, Deus simplesmente ele entregou na mão de inimigos, que eles já tinham ganhado de inimigos muito mais fortes que os assírios, mas desta vez, por causa do pecado, eles foram enfraquecidos, e Deus não estava com eles, porque onde o pecado está, Deus não está. Falando um pouco ainda sobre os samaritanos, durante o cativeiro, eles se misturaram com outros povos. Ao invés de levarem o cativeiro como um juízo de Deus, para que isso levasse eles ao arrependimento, a mudarem as suas atitudes, a largarem a idolatria, eles simplesmente se revoltaram contra Deus, não levaram isso ao arrependimento, mas se misturaram com outros povos, misturaram as suas culturas, se casaram com outros povos, houve uma miscigenação no povo de Samaria. Esse comportamento samaritano ele ainda é visto até nos dias de hoje. Quando nós pecamos, Deus envia o juízo. Ao invés de olharmos para isso e falarmos, Deus, ele me enviou um juízo para que eu me arrependesse e mudasse de vida. Ao invés de pensarmos assim, acabamos nos desviando completamente
e ficando com raiva de Deus e ficando irados com o comportamento de Deus, porque Deus não é bom porque ele me enviou esse juízo. pelo contrário, como diz em Provérbios 3:12, Deus, ele corrige os filhos porque ele quer bem. E exatamente isso que nós devemos pensar quando o juízo vier até nós, como veio a Samaria, que nós nos arrependamos e mudemos de vida. E assim Deus consiga achar em nós lugar de arrependimento. E nós devemos olhar para isso com muito cuidado e com muito temor, porque nós precisamos, através desse olhar, dessa visão, de tudo que Deus fez no passado e faz nos nossos dias, que nós precisamos ter esse coração sensível para que nós corramos para o arrependimento, assim como a irmã Maria Eduarda comentou, como o irmão Alisson tem comentado aqui também nesse tópico, porque é só através do arrependimento que nós conseguiremos alcançar a graça do Senhor e nos redimir e sermos de fato limpos dos nossos pecados e evitarmos as consequências terríveis que os nossos pecados trarão sobre as nossas vidas. Essa semana mesmo eu tive uma experiência com a Eloá lá em casa. Tava falando sobre casamento. E aí eu falando com ela sobre a história de Sansão. E aí ela falando bem assim, eu falando, filha, quando você crescer, você vai casar com alguém que esteja dentro da igreja, né? Dentro ali da casa do Senhor, servindo a Deus. Aí ela falou, mamãe, eu falei, por exemplo, nós temos Sansão, que os pais dele, né, ele sabia, né, que deveria escolher entre o povo dele ali, mas ele não, preferiu desobedecer aos pais, né, e pegar uma mulher de outro povo. Aí eu falei, filha, e qual foi a consequência dele? Aí ela respondeu para mim, mamãe, foi a morte. Eu falei, pois é, filha, Deus, muitas coisas que nós fazemos, Deus vai perdoar, mas a consequência muitas vezes é irreversível, né? Então, a gente tem que sempre parar para pensar. Deus, ele sempre está nos perdoando, mas tem coisas que nós cometemos que muitas vezes pode ser irreversível. E né? não é por falta de aviso, né? Assim como Exatamente. Samaria, Deus enviou profetas como Elias, Eliseu, Amós, e foram mais de séculos avisando, se não se arrependerem, vai haver consequências. Eles ignoraram todos os avisos e a consequência veio. Exatamente. Nós precisamos nos atentar aos nossos caminhos, às nossas coisas que nós fazemos, vigiar todos os nossos passos, porque nosso coração, ele é enganoso. Verdade. Então, a gente pode fazer coisas que estão no nosso coração que parece ser certo, mas é totalmente errado. E acabar pecando em relação a isso. Que Deus possa sondar todos os nossos corações para que nós não venhamos pecar contra Ele. Amém, glória a Deus. E aí nós observamos, né, irmãos, que o povo não foi pego desprevenido, o povo teve chance, Deus levantou os seus profetas, falou com o povo, advertiu, e o povo não ouviu, e as consequências vieram. Neste momento, vamos ouvir um pouco sobre o cativeiro babilônico de 70 anos. Juvenis, você já pensou por que o cativeiro babilônico durou 70 anos? Primeiro, a gente precisa aprender de que Deus esperou mais de 500 anos que esse povo se arrependesse. Deus enviou profetas ao nascer do sol, entardecendo, explicando para eles que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e eles não quiseram se arrepender. Deus manifestou sua graça, deu a eles todas as condições e eles rejeitaram, escolheram viver na prática do pecado. Quando Deus enviou, então, cabalmente seu juízo de forma severa e dura e justa, então Deus coloca seu povo 70 anos na Babilônia, algo que era inimaginável, o povo de Deus ser tirado da sua terra prometida, dado a eles com promessas como Deus deu a Abraão, e eles foram de lá removidos. Foram 70 anos porque foi exatamente o número de anos sabáticos. A cada 7 anos, Israel deveria deixar a terra descansar. Israel nunca deixou isso acontecer. Então, dos 500 anos, são 70 anos sabáticos que não foram cumpridos. Por isso, Deus estabeleceu 70 anos para o cativeiro babilônico. É um ano profético, cada semana representou um ano. Então, isso representa que Deus observou esse tempo todo, aguardando o seu povo se arrepender, e seu povo não se arrependeu. Cuidado, Deus dá um tempo para cada um de nós abandonarmos as nossas práticas pecaminosas,
Cuidado com a sua boca, cuidado com o que você fala, cuidado com os vícios que você esconde, cuidado com a sua conduta desonrosa e desobediente a pais e mães e professores e outras autoridades. Deus está de olho em cada um de nós e Deus não tolera pecado na vida de ninguém. Deus abençoe você. Glória a Deus, pastor, por mais esse ensinamento. E nós entramos agora, né, Juvenis, no tópico 2, a queda de Judá. E dentro desse tópico 2, nós temos o subtópico, a ascensão da Babilônia. Irmã Maria Eduarda, você poderia falar um pouco sobre essa ascensão da Babilônia dentro desse tópico que nós temos aqui relacionado à queda de Judá? Amém. Quando nós olhamos uma perspectiva bíblica, nós vemos que Babilônia ela meio que surge do nada. A gente ouve falar dos filisteus, da Síria, e do nada aparece Babilônia. Acontece que, na época de Samaria, quando ela foi levada para o cativeiro, a potência militar da época era a Síria, era que dominava, que conquistava os maiores impérios, mas a Síria chegou um tempo que começou a se enfraquecer. E foi aí que Babilônia, que estava começando a se erguer, viu uma brecha para conquistar a Síria. Conquistando a Síria, que era a maior potência militar naquela época, ela conseguiria se estabelecer como uma nova potência. E foi o que aconteceu. A Síria foi derrotada por Babilônia em 626 a.C., e com isso a Babilônia surge então como um novo império ali. E agora, olhando para Judá, para Jerusalém naquela época, ela era uma rota comercial muito disputada. Porque ela ficava ali numa encruzilhada entre alguns estados, e isso fazia com que ela fosse muito disputada. Ela sempre foi. Só que com a cobertura de Deus, não tinha com o que se preocupar. Deus os protegia, eles ganhavam as guerras e continuavam ali forte. Mas agora, com todos esses pecados, com todo o declínio espiritual de Jerusalém, já não havia mais aquela cobertura espiritual de Deus sobre Jerusalém. Isso fez com que Babilônia conseguisse, claro, também por permissão de Deus, cercar Jerusalém. E Jerusalém ficou cercada por 2 anos. Isso foi a última chance que Deus deu para Jerusalém, para que ela se arrependesse. Só que a gente vê também, quando Jeremias fala que durante esse cerco foi um período tão tenebroso que as mães começaram a comer os próprios filhos de fome. Mesmo diante dessa situação, Jerusalém não se arrependeu. E aí que a gente vê aquela famosa frase, né? Que o juízo, ele tem 2 faces. Ou ele vai levar para o arrependimento ou para a destruição completa. O mesmo sol que amolece a cera é aquele que endurece o barro. É isso Perfeito. Nós precisamos se achegar ao Senhor com muita humildade, com o coração quebrantado e pedir a Deus para que essa cegueira espiritual não tome conta de nossas vidas. Porque há uma tendência natural da gente acostumar com o nosso dia a dia, com a rotina, trabalho, igreja, trabalho, igreja, casa, ou até mesmo acostumar com trazer o ambiente do culto, o ambiente de adoração, de maneira comum, por assim dizer, né? Hoje eu vou no culto, é mais um local para você estar, é mais um ambiente para você conversar com pessoas, e nós esquecemos muitas vezes da centralidade, do objetivo de estar na presença de Deus, e muitas vezes nós acabamos nos afundando em pecado, estando na presença de Deus. E é por isso que nós precisamos estar sempre atentos em todos os ambientes onde nós estamos. Principalmente eu e você, juvenil, né, que tem caminhado, que tem iniciado agora a jornada cristã, por assim dizer, tem os objetivos, está pensando na profissão, está pensando em constituir família. A intenção do inimigo é destruir essa geração, é destruir aqueles que estão caminhando na fé, aqueles que estão iniciando. Então, é muito importante que nós estejamos com os ouvidos, nossos olhos abertos, para podermos se atentar a essas sutilezas do inimigo e as bandejas que de perto nos rodeiam. Amém. Eu me lembro que na minha adolescência / juventude, eu também vi uma vida assim, né? Eu ia pra igreja, voltava pra igreja, mas comecei a me acostumar e a falta de temor. E eu estava dentro da igreja, mas não era convertida. E eu me lembro que
uma das coisas que aconteceu comigo, né, que o Senhor me trouxe, foi que eu rompi o ligamento do joelho e fiquei totalmente sem andar. E na época eu estava num namoro. E aí, e eu vi que o Senhor, em tudo aquilo, Ele queria falar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E dentre elas foi a confissão. E eu me lembro que eu comecei a lembrar de algumas coisas, e o Espírito Santo me falou a confessar aquilo. E várias coisas para minha mãe. E às vezes várias coisas que eu saí escondido. Olha, tanta coisa que eu comecei a confessar para minha mãe. Eu me lembro que minha mãe chegava do trabalho e eu falava, mãe, senta aqui. Porque eu falava assim, Espírito Santo, tudo que você quiser que eu lembre, você vai me trazer a memória. E aí me vinha alguma coisa simples às vezes, que eu tinha mentido. E aí ela chegava do trabalho, eu ia lá e falava com ela. Eu me lembro que de uma das vezes, ela escorregou assim pela parede e falou assim, você não é minha filha. E realmente, por muito tempo eu não era uma filha. E não estava sendo uma filha obediente. E obedecia simplesmente na aparência, né? Na verdade, no interior, meu coração estava completamente corrompido pelo pecado e por dentro, né, estava tudo manchado pelo pecado. E eu comecei a fazer esse processo. Eu me lembro que foi libertador para mim. Nossa, Deus, assim, o Espírito Santo falava tanto comigo. E eu me lembro até que naquela época eu falava assim, ai, Senhor, o Senhor pode me levar, porque eu sentia tão bem depois de ter confessado, depois de ter me arrependido verdadeiramente daquilo, de ter deixado aquilo. E eu me sentia tão bem, eu falava, Senhor, se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar, porque agora, enfim, eu já acertei, né? Então, muitas vezes a gente tem que parar e olhar para o passado. Será que o Espírito Santo exige de mim, né, que eu confesse algo, né, que eu me arrependa de algo para seguir a vida? Porque muitas vezes aquilo me dava uma tristeza, eu não sabia de onde vinha aquela tristeza. Eu não conseguia avançar. E o Espírito Santo estava exigindo isso de mim, que eu confessasse, que eu deixasse, e a partir dali tudo fluiu com muito mais clareza. Juvenis, só dando mais uma acrescentada nas coisas que a Duda falou, a Babilônia, ela era um povo que, se colocar na história do mundo, é mais antiga até mesmo que o povo hebreu, o povo de Israel. Por quê? A Babilônia ela surgiu de Babel. Tanto que a tradução em hebraico significa uma coisa parecida com Babel. E se a gente for pegar mais para frente, Abraão, que é o pai dos hebreus, é o pai de Israel, ele saiu justamente de Caldeu, de Ur dos Caldeus. A terra dos caldeus é, em si, Babilônia, que mais pra frente, caldeus, eles tornariam o povo Babilônia mais conhecido, mais nomeado, uma nomeação mais famosa. Agora, o que é interessante nesse ponto? Que a Babilônia, ela era um povo totalmente esquecido, era fraco, não tinha nenhum tipo de alguma coisa que pudesse ser chamada atenção. Não era ofensivo, era uma coisa inofensiva, um povo inofensivo, ninguém ligava. Só que Deus ele viu que Israel precisava tomar um jeito. O povo de Israel, o povo judaico, ele precisava tomar um jeito. E Deus, nesse momento, ele levanta um povo que é totalmente esquecido, que ninguém conhecia direito. O mais fraco se tornou o mais forte para que a obra de Deus pudesse ser feita. Nós falamos, né, Juvenis, da queda de Judá, né, abordamos a ascensão de Babilônia e automaticamente já abordamos também a queda de Jerusalém dentro desse assunto que nós estamos conversando e tratando. E agora vamos ouvir a entrevista junto aos Juvenis com a seguinte pergunta. Queremos ouvir aqui através de vocês, né, nesse dia, por que Deus permitiu o cativeiro babilônico? Paz do Senhor, Juvenis, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos descobrir se vocês sabem o que levou o povo de Judá a ser levado em cativeiro pela Babilônia. Então vem comigo. A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Sofia, e o que levou o povo de Judá a ser levado em cativo para a Babilônia foi diversos pecados. Entre eles foi a idolatria, querer imitar nações pagãs vizinhas, não escutar os profetas e por aí vai.
A paz do Senhor, juvenis, meu nome é João Antônio e o que levou o povo de Judá para o cativeiro foi o pecado de idolatria e os costumes pagãos. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Marcos e o que levou o povo a ser levado em cativeiro foi o paganismo e a imitação da adoração do povo pagão, que era o povo da Babilônia, e eles não ouvirem a voz dos profetas, que era a voz de Deus. A paz do Senhor, meu nome é Samila e o que levou ao povo ser preso em cativeiro foi a idolatria e não ouvir os profetas. Tchau. Glória a Deus. Juvenis estão sabendo muito. Maravilhoso. Ótimas entrevistas. Irmão Alisson, poderia falar um pouco para nós aqui sobre o cativeiro babilônico, desenvolver um pouco sobre esse assunto? Então, juvenis, como a gente está falando sobre nessa aula toda, o cativeiro babilônico, ele foi uma coisa que para o povo de Israel foi sofredor, foi doloroso, foi uma coisa que com certeza os machucou profundamente. E se a gente for pegar hoje na tradição judaica, até hoje eles lembram do cativeiro babilônico e lembram das coisas que aconteceu nele. O cativeiro babilônico, Deus ele ascendeu a Babilônia, fez com que Nabucodonosor fosse poderoso naquela época, se tornasse um império mundial, para que ele isse até Judá e justamente ele subjugasse o povo de Judá, não só como de Judá, mas também como de outros povos. Mas Deus ele enviou Nabucodonosor para Judá para que eles pudessem se arrepender. Deus ele proporcionou para Judá uma dor, um tipo de sofrimento, para que eles no fim pudessem se arrepender. Como a irmã Vanessa falou no começo, eles estavam afundados em pecados horríveis, pecados que eram quase impossíveis de eles ver sozinhos, sem uma providência de Deus, sem a parte de Deus ali para poder os ajudar. Sem a dor, a gente não consegue ver as coisas que a gente está fazendo de errado. Às vezes, o que parece ser horrível para nós, na verdade, é uma coisa que está sendo boa, que está ali nos forjando para coisas futuras. Ou seja, o cativeiro babilônico, o cativeiro de Judá, ele foi totalmente bom para o povo, não naquela época, ó, claro, mas depois eles puderam olhar para trás e ver que todo o sofrimento, toda a dor que eles passaram, levaram eles a um arrependimento profundo e eficaz, tanto que depois do cativeiro babilônico, Judá e Israel, nunca mais eles adoraram nenhuma imagem ou foram idólatras de novo. E dentro desse tópico, nós observamos que um dos profetas que mais falou sobre o cativeiro do povo de Deus foi o profeta Jeremias. Foi um dos profetas que alertou o povo do Senhor sobre tanto a ida para o cativeiro e também até sobre o retorno, a volta do povo de Deus, a reestruturação, por assim dizer, da parte do Senhor em resgatar o seu povo. Mas ele também esteve envolto em uma situação complicada, porque se levantavam falsos profetas, falsas vozes em nome do Senhor. Maria Eduarda, você poderia falar um pouco sobre esse tópico? Pois é, André. Eu imagino que não deve ter sido nada fácil para Jeremias ser o único ali posicionado na verdade. Jeremias tinha certeza de que ele era realmente um profeta de Deus, mas não tinha como ele provar para o povo até que realmente viesse o cativeiro. E haviam dezenas de profetas que diziam que o cativeiro ia durar apenas 2 anos. Isso acabou confundindo o povo. Ué, como que muitos profetas dizem que o cativeiro vai durar 2 anos e um só diz vai durar 70? Além de que a verdade é uma coisa que não agrada aos ouvidos. O povo não quis ouvir isso. Uma coisa que a gente percebe, que a Bíblia diz, é que o povo tinha em si um sentimento de que eu sou filho de Abraão, Deus é bom. Onde que Deus ia mandar um cativeiro de 70 anos pra me destruir? Eu sou o povo de Deus, o povo escolhido, remido. Eles realmente eram, só que o pecado tirou esse título deles. Tamanho pecado foi do povo que o fato deles ser um povo escolhido não inibiu a ira de Deus sobre eles. Esse sentimento ele perdura até na época de Jesus, quando ele diz: Não fiquem confiados em que vocês são filhos de Abraão, porque até nessas pedras eu posso levantar filhos de Abraão. E exatamente isso estava acontecendo no povo. Haviam profetas falsos que diziam que ia durar 2 anos, e Jeremias sozinho dizendo que ia durar 70 anos. Outra coisa legal é por que 70 anos?
Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e havia uma lei no povo de Israel de que você deveria cultivar a terra durante 6 anos. Mas no 7º ano, a terra deveria descansar. Seria um ano sabático, porque Deus iria prover o alimento para eles. Mas o povo de Israel, por causa da falta de fé, acabou não dando à terra esse ano sabático, esse descanso. E passou tanto tempo sem ter esse descanso que Deus falou, não, agora acabou. O cativeiro, eles foram mandados para o cativeiro. E a terra ficaria descansando em si 70 anos. Por isso foi esse tempo delimitado de 70 anos de cativeiro. É interessante, Duda, que quando Jeremias falava da destruição do templo, né? Eles falavam... Não, jamais. Como assim? O templo de Deus? Templo de Deus ser destruído? Aí que reforçava, tipo assim, a ideia que ele tá ficando doido, né? Tipo assim, não, Exatamente. Esse profeta aí, não, ele não tá certo não das ideias, não. Então, assim, para eles realmente era impossível ter a destruição do templo, ter tamanha destruição no povo, né, escolhido de Deus. E dentro desse cenário, né, então nós vemos o cativeiro da Babilônia, o cativeiro babilônico, né, onde o povo esteve ali 70 anos. Nós vemos o cenário onde Jeremias, o profeta do Senhor, instrui o povo, fala com o povo, é a boca de Deus para aquela nação. E nós temos também um cenário onde nós vemos os falsos profetas enganando o povo, né? E dentro desse contexto nós temos também a tristeza do povo na Babilônia, né? Nós podemos imaginar, assim como o irmão Alisson comentou, né, como o povo estava triste, né? Um cenário muito difícil, você cativo, se nós nos colocarmos também no lugar do povo naquele cenário, certamente estaríamos entristecidos. Irmã Vanessa, você poderia falar um pouco sobre esse tópico, a tristeza do povo na Babilônia? O povo cativo na Babilônia, né? Logicamente, aí bateu a tristeza. Veio essa tristeza que lá em Salmos, capítulo 137, versículo 1 e 2, relata. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, dos salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas. Harpas era sinal de alegria, de festejo, de música. E naquele momento não tinha o que festejar. Na verdade, eles estavam recebendo ali a justa medida da ira de Deus. Se a gente pensa, né, que muitas vezes a gente faz uma coisa, a consequência é ruim, a ira de Deus, muito mais. Então, o povo estava ali recebendo naquele momento a ira do Senhor, então só havia tristeza. Agora o povo tinha que passar, havia essa tristeza. O povo, ele teria que agora, né, parar, pensar, se arrepender, voltar para os antigos caminhos de obediência. Glória a Deus por mais uma palavra abençoada. E o Senhor, ele nos trata como filhos. Ele de fato é o nosso Pai, e assim como ele falou com o povo no passado, ele também fala conosco no dia de hoje. Amém. Né? E nos instrui o caminho que nós devemos andar e nos corrige quando nós precisamos ser corrigidos, né, irmão Alisson? Sim. E nos direciona, mas a gente precisa ter uma ação, também se posicionar, também ter uma vida devocional ao Senhor. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele venha sobre nós e também nos blinde de tudo isso, seja das bandejas, das más companhias, das investidas do inimigo, que tão de perto nos rodeia, para que nós não caiamos em um cativeiro e que talvez seja um cativeiro irreversível, assim como nós falamos aqui no decorrer dessa lição. Eu me lembro que uma das coisas também desse processo, que eu já comentei aqui que eu passei, que foi a primeira coisa, eu tive que cortar as amizades. O presbítero André falando aí sobre as amizades, e eu me lembro que na época eu até troquei de número, as pessoas ficavam ligando, e interessante de tudo era que as amizades que eu tinha no mundo, era aquela amizade assim, ó, conto com você pra tudo. Era de eu estar no hospital 10 horas da noite e tá lá comigo. Então, assim, aparentemente era uma amizade boa, mas a conversa, os pensamentos, né, não eram de acordo com aquilo que o Senhor queria para mim. E aí o Espírito Santo me abriu os olhos para isso. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi as amizades. Eu tive que deixar muitas amizades que aparentemente eram boas, né, era que podia contar, mas devido a essa...
o Espírito Santo já não se alegrava mais com essa comunhão. E para os adolescentes, principalmente, devem tomar muito cuidado. A ordem mesmo é fugir. Gente, se você tem uma amizade assim, corre! Tudo que foi abordado aqui dentro dessa lição é que nós comentamos sobre o Senhor falando para o povo, que viria o juízo sobre o povo, e o povo acabou que não ouviu a voz de Deus, cometeu os pecados, veio o cativeiro sobre esse povo, e nós fazemos essa correlação, né, para que nós devemos nos desviar dos maus caminhos para não cair num cativeiro, né, em nossas vidas. Mas talvez nós estamos aqui também falando para juvenis e para amigos e irmãos do Brasil que talvez já estejam no cativeiro, que já estejam vivendo o cativeiro, né? E assim como o Senhor também fez através do seu povo, mediante ao arrependimento, isso, ele também pode fazer na sua vida. Amém. Né? Te tirar desse cativeiro, de tirar dessa condição. Basta você se achegar a Deus, se humilhar, se arrepender com um coração sincero, contrito, ir ao Senhor e falar: Senhor, eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Me tira desse cativeiro. Talvez o cativeiro que você vive hoje é o cativeiro da pornografia, dos vícios. Talvez você está preso em uma condição que veio sobre sua vida por pecados cometidos ao longo de vários tempos, onde você ficou preso agora. Mas o poder de Deus é suficiente para tirar você dessa condição. Então, juvenis, nós devemos sempre ouvir a voz de Deus. Quando nós paramos de ouvir a voz de Deus e damos ouvidos a outras vozes, as coisas desandam e dão errado. Mas se você seguir a voz de Deus sobre a sua vida, mediante a palavra de Deus, as coisas fluirão e darão certo. Uhul! Amém. Por isso, juvenil, ouça a voz de Deus e não espere a destruição para se posicionar naquilo que você sabe que precisa. Então, juvenis, para você sair do cativeiro que você tem duas opções. Ou você quebranta o seu coração, ou você endurece mais ainda esse seu coração. Glória a Deus. Que nós possamos ter um coração quebrantado, contrito. Amém, juvenis. Chegamos agora ao momento do ofertório. Que você possa ofertar na casa de Deus aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Temos várias formas de ofertar. O Pix, as contas bancárias, você pode trazer o dinheiro aqui à igreja. Também temos o projeto dos 1000 valentes, que estamos arrecadando dinheiro para comprar esse espaço aqui, que estamos gravando essa aula, inclusive. Se você quiser participar, fique à vontade, tem um QR Code aparecendo na tela. Deus te abençoe. Prazer está, eu não sou digno de desatar a sua sombra. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida.
do Senhor Juvenis, tudo certo? Meu nome é Pedro e agora chegou o momento do nosso quiz! E a primeira pergunta é: qual reino foi destruído pela Assíria? Letra A, o Reino do Sul. Letra B, eles foram destruídos enquanto ainda estavam juntos. Letra C, o Reino do Norte. Letra D, ambos os reinos. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra C, o Reino do Norte. Próxima pergunta. Quanto tempo durou o cativeiro babilônico? Letra A, 60 anos. Letra B, 50 anos. Letra C, 70 anos. Letra D, 40 anos. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra C, 70 anos. Próxima pergunta. Em que ano Jerusalém foi destruída? Letra A, por volta de 586 a.C. Letra B, por volta de 500 depois de Cristo. Letra C, por volta de 486 anos antes de Cristo. Letra D, por volta de 601 antes de Cristo. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A, 586 a.C. Próxima pergunta. Qual salmo relata a tristeza do cativeiro babilônico? Letra A, o Salmo 135. Letra B, o Salmo 137. Letra C, o Salmo 125. Letra D, o Salmo 112. Tempo na tela. Bom, e se você respondeu a letra D, 112, você errou, porque é a letra B, Salmo 137. Bom, e esse foi o nosso quiz! Glória a Deus, Juvenis, estamos chegando ao final de mais uma EBD. Neste momento quero pedir a irmã Vanessa para estar fazendo a oração final, para encerrarmos. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por cada ensinamento que nós tivemos, Senhor, este dia. Senhor, que venha ficar gravado em nossos corações, meu Pai, para que possamos não pecar contra o Senhor. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença, Pai, que essa palavra venha cada vez mais falar em nossos corações. Ó Senhor Jesus, que haja transformação de vidas, que haja arrependimento em cada coração que estiver ouvindo essa palavra, Pai. Fica conosco, Jesus, e que possamos mais tarde estar no culto para adorar e louvar ao Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, Juvenis!